pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, só para finalizar o que nós falamos nas outras aulas sobre os instrumentos, né, as expressões corporais pelo mundo, a música pelo mundo, levando em consideração que nós estamos falando das culturas de outros países, eu vou pedir para vocês que façam um membrafone. Como que você vai fazer um membrafone? Vai pedir a ajuda de um adulto, tá? Não pode fazer sozinho. Vai pedir para o adulto pegar uma latinha de milho ou de ervilha e vai tirar o fundo dessa latinha, tá? Tirou o fundo ou a tampa, sei lá, da latinha, vai pegar uma bexiga e vai cortar o biquinho da bexiga. E vai cobrir esse fundo que foi tirado, tá? Da latinha. Aí você vai prender essa bexiga com uma fita adesiva, tá? E aí você vai poder tocar com as mãos, com uma baquetinha de palito de madeira, com lápis. Aí a criatividade é sua, tá bom? Vocês vão tirar uma foto, vai me mandar e vai me mostrar esse instrumento na nossa aula, vocês tocando, tá bom? Bom, então hoje nós vamos falar sobre as cores e as vozes de outros povos. E nós vamos falar sobre um povo que está localizado lá no Planalto da Ásia. Lá no norte da Cordilheira dos Himalaias, e são chamados de os povos Tibete, tá? Lá é um território muito disputado, por quê? Porque é considerado um dos mais altos do mundo, tá? Com uma elevação aproximada que chega, né, a 4.900 metros de altitude, sendo chamados por muitos de teto do mundo. Tá? Os habitantes de lá, eles são chamados de tibetanos, mas também são habitados por outros grupos, tá? Como os monmas, os tobas, tá? E além das minorias de chineses. Lá no Tibete, o sinal de respeito e de cortesia, eles cumprimentam os visitantes colocando uma mão na frente do peito, tá? Palma com palma, e ao mesmo tempo que se deita a língua de fora, uma forma de retribuir um gesto simpático, né? De pôr as mãos na frente do peito e dizer tache dele, que significa uma forma de desejar boa sorte, tá? E se vocês repararem nessas crianças que vocês estão vendo na imagem, as roupas, repare que são cores primárias, né? Que são cores tradicionais, que seria o vermelho e o amarelo, tá? São cores tradicionais da região. Observe a imagem e veja como duas cores, tá? Primárias são usadas juntas e destacam o quê? O fundo, tá? Então, as questões das cores. No círculo das cores, se você observar, existem as cores opostas, tá? Observe o círculo que está representado aí na figura de vocês. As cores, elas estão dispostas numa sequência organizada, tá? E aí você vai ver de um lado as cores frias e do outro as cores quentes, tá? O verde, o azul e o roxo, as cores frias, e do outro lado laranja, vermelho, o voltado para o lilás, né, o meio rosa, rosado, são as cores quentes, tá? E aí você vê as cores primárias e cores secundárias também. O laranja secundária, o vermelho primária, violeta secundária, o azul primária e o verde secundária e o amarelo primária, tá? Essas cores, elas estão organizadas, tá? E as cores, elas vão alternando as cores primárias com as cores secundárias. Por exemplo, entre o azul e o amarelo lá em cima, são cores que eu consigo misturar. Por exemplo, o azul com o amarelo, que vai formar, dependendo da quantidade de cores, essas outras cores que estão entre essas duas cores, tá? Então, são as cores primárias, que eu misturando vai dar a cor secundária. Da mesma maneira, as outras cores também estão organizadas, tá? Este círculo de cor ajuda a entender melhor o que? A oposição entre elas. E aí você está vendo, ó, oposição das cores. O violeta com o amarelo,
tá? São cores opostas. O laranja com o azul, cores opostas. Então, todas essas cores que estão ligadas umas com as outras são cores opostas, tá? Por exemplo, o verde com o vermelho é cor oposta, tá? Um está de um lado, outro está do outro, do círculo. Então, ó, pode ver que são cores frias de um lado, cores quentes do outro, tá? As cores opostas também são chamadas de cores complementares, tá? Elas criam-se um contraste entre elas. E aí você vai observar como os artistas usam essas cores. Por exemplo, se eu usar uma cor, vou fazer um desenho de uma banana, e o fundo eu tenho que colocar de outra cor. Eu não posso... a banana não é amarela. Se eu utilizar o violeta, por exemplo, vai ser uma cor oposta e vai dar um contraste, certo? A maçã vermelha, por exemplo, com o fundo verde, são cores opostas e que se vão dar um contraste, tá? Por exemplo, a cor de uma fruta, tá? E uma pintura de fundo. A cor oposta do amarelo não é o roxo? Então, o amarelo é o desenho da banana e a oposta é o roxo, então seria a cor de fundo. A cor oposta do verde não é o vermelho? Então, eu posso fazer uma maçã verde, tá? Ou uma maçã vermelha, e aí eu vou trocar o fundo. Se eu fizer uma maçã verde, eu vou colocar um fundo de vermelho. São cores opostas e que dão contrastes. E se eu colocar uma maçã vermelha, eu vou colocar um fundo de verde, certo? Então, essas são as cores opostas, tá? Então, essa foi a nossa aula. Aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Se o pintor tivesse pintado uma maçã vermelha, ele precisava usar uma outra cor no fundo? Por exemplo, ele pintou a cor vermelha. Se ele pintasse o fundo de vermelho, ficaria legal? Não, né? Então, teria que ser uma cor oposta, tá? Isso você vai acompanhar na apostila de vocês. Então, essa foi a nossa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.